Podemos ir lá. Olá pessoal, tudo bem? Algum tempo atrás eu apresentei um vídeo onde, numa determinada parte do vídeo, eu mostrei um osciloscópio da Hantek, mostrando uma forma de onda na tela, que era a forma de onda de uma RedCam, onde eu mostrava que o osciloscópio da Hantek estava decodificando os pacotes da RedCam. De lá para cá eu recebi diversas mensagens aqui embaixo na caixa de comentários e também via e-mail pedindo para eu explicar como que esse osciloscópio aqui da Hantek era capaz de decodificar os protocolos da RedCam, informar quais são as mensagens que estavam trafegando na RedCam. Então esse vídeo aqui eu resolvi fazer para essas pessoas que pediram essa informação. Eu vou tentar mostrar para vocês como configurar o osciloscópio da Hantek, nesse caso aqui é o 6074, de modo que você possa utilizar ele numa RedCam para ver quais são os pacotes que estão trafegando e talvez seja útil na sua oficina, no seu laboratório. Quem sabe eu posso ajudar você também. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo, onde nós vamos ver o Hantek 6074 decodificando pacotes de uma RedCam. Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá. Para fazer essa demonstração, nós vamos utilizar um setup já bem conhecido dos que acompanham o nosso canal. Esse setup aqui ele é composto basicamente de um simulador de BSI, que eu já ensinei como montar em vídeo passado, que está disponível na playlist sobre RedCam. Esse setup aqui de simulador de BSI, ele tenta imitar uma BSI da Peugeot. Nós temos também um painel de instrumentos, também de um carro da Peugeot, que está ligado no simulador de BSI. Essa conexão, essa montagem, eu já ensinei a fazer em vídeo anterior, então é desnecessário explicar novamente. Nós temos também aqui o Hantek 6074, que é um osciloscópio de 4 canais, mas que eu vou utilizar apenas um canal. Além disso, o Hantek está ligado no nosso laptop, onde nós vamos ver as formas de onda da própria RedCam. Aqui o setup já está montado, a ponta de prova do osciloscópio ela está ligado no negativo da RedCam, no negativo no massa geral, no negativo geral, e também na RedCam High, que é esse fio azul aqui, na RedCam High, que está ligado entre o painel e o próprio simulador de BSI. O objetivo vai ser transferir alguns dados entre o simulador de BSI e o painel e analisar esses dados aqui no nosso laptop, que, como a gente pode ver, já está funcionando com os dados da RedCam trafegando. Então vamos dar uma olhadinha como funciona essa análise dos sinais da RedCam utilizando o Hantek 6074, que é um dos osciloscópios mais usados na área automotiva. Vamos ver então como funciona esses dados no Hantek 6074. Como a gente pode ver aqui na tela do nosso laptop, nós temos os pacotes sendo transferidos pela RedCam. Essa setagem, naturalmente, que você já aprendeu a fazer, você já consegue ver os sinais da RedCam no seu osciloscópio da Hantek. O que você não sabe mesmo é o que está trafegando por aqui. Os pacotes estão perfeitamente visíveis na tela. E vamos então dar uma olhadinha aqui nas configurações do nosso Hantek. Aqui do lado direito do nosso osciloscópio, nós temos as configurações do SecDiv, né, que é a base de tempo do osciloscópio. Ela está regulada em 2 milissegundos por divisão. Estou utilizando o canal vertical 1 a 5 volts por divisão. DC, acoplamento DC, ponta de prova vezes 10, que é a mesma configuração da ponta de prova que nós estamos utilizando na conexão à RedCam. Abaixo aqui, nós estamos vendo o trigger, que é o disparador, onde a gente trava a forma de onda. A gente pode ver que o trigger está no modo Edge, que é o modo borda, né, de trigger. O modo dele está em alto. A fonte é o canal 1 e o slope
né, que é como ele triga, se é captando o sinal na borda superior ou na borda de descida. Aqui no caso ele está em borda de subida. Com essa configuração aqui, considerando que a nossa rede CAN tem uma velocidade de 125 kbps, isso é muito importante deixar claro, porque você pode ter outras redes CANs com outras velocidades. Aí, então, no caso, a base de tempo, ao invés de 2 milissegundos, talvez seja 1 milissegundo, 500 microsegundos, etc. O que importa é você ver os pacotes aqui na tela e, a partir disso, você vai começar a fazer a sua análise. Observando esses pacotes aqui, a gente vê que é um sinal com a base dele praticamente na linha de 0 volt, onde todos os dados trafegam entre 0 e praticamente 2,5 volts, 3 volts, que é aquilo que é o comum da rede CAN. Para fazer a análise dos pacotes que trafegam exatamente na rede CAN, o que é que quer dizer cada um desses pacotes, você não precisa utilizar as duas pontas de prova. Você não precisa utilizar a rede CAN High e a rede CAN Low. Basta uma delas. Aqui no caso nós estamos utilizando o aterramento, como eu expliquei agora há pouco, e a ponta de prova na rede CAN High. Muito bem. No caso do nosso simulador de BSI, a gente sabe que circula vários pacotes aqui. A gente sabe que circula o pacote do ID 036, que é responsável pelas luzes do nosso painel, pelas luzes de fundo do painel. O dado F6, que pode, no caso do nosso simulador, regular a temperatura do motor. Também temos o dado 0B6, que é responsável pelo tacômetro. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Ó. Esse aqui é o tacômetro, como a gente pode ver. E também pelo velocímetro, como a gente pode ver ali. E também temos o ID 128, que é responsável pelas várias luzes do painel. Por exemplo, a luz de seta, de neblina, de farol alto, farol baixo, e luz para lá e para cá, seta para a esquerda e seta para a direita, e a luz do stop. Isso só para a gente poder exemplificar o nosso experimento aqui na bancada. Então, apenas para a gente deixar claro, eu sei que entre a BSI e o painel circulam esses IDs. Eu sei disso porque fui eu que fiz, além disso eu vi em manuais também. Você tem que ter manuais para saber qual é a velocidade da sua rede CAN e para você saber quais são os IDs que circulam na rede CAN. Isso eu já expliquei também em vídeo anterior, então nós temos a nossa playlist repleta de informações sobre rede CAN. Se você ainda não viu a playlist inteira, tem quase 10 vídeos sobre rede CAN, então eu sugiro que você assista, porque tem muita informação útil ali. Muito bem, pessoal, voltando à análise dos pacotes da rede CAN, aqui no caso a gente não tem nada, a gente só tem os dados elétricos passando aqui na tela do nosso osciloscópio. Para que a gente possa ver que dados propriamente dito estão circulando, para a gente poder ver os ID 036, 0F6, B6, 128 ou outros dados que estão circulando aqui, a gente tem que mudar a configuração aqui do lado direito do painel do osciloscópio 6074. Aqui no caso do trigger, é onde a gente vai mexer na nossa configuração. Observe que aqui temos o Trigger Mode, que ele está em Edge. Aqui está todo o segredo da captura do sinal. Eu vou passar esse modo Edge para um modo específico, clicando na setinha do lado dele. Aqui a gente vai encontrar vários tipos de sinais para ser feito o trigger do osciloscópio. Pode ser por borda de subida, por pulso, pela largura do pulso, sinais de vídeo e alguns protocolos de comunicação logo abaixo da opção de vídeo, que a gente pode ver CAN, LIN, UART, SPI ou SPI, I2C, AUT. Então nós temos alguns protocolos de comunicação que vai servir para o osciloscópio trigar da forma correta e fazer a decodificação. No nosso caso,
nós vamos utilizar o protocolo CAN. Então eu vou descer com a setinha aqui e pronto. A gente pode ver que na tela do osciloscópio já mudou alguma coisa. A gente pode ver que aqui em cima, embaixo temos as ondas, né, os pacotes sendo transferidos, e aqui em cima nós temos algumas coisas muito interessantes. Observe que se eu colocar a ponta do mouse em cima de um deles, olha o que aparece ali. 217, F6 e assim por diante, que são dados que estão circulando na rede CAN. Ou seja, a partir do momento que eu coloquei o mouse em cima de uma dessas caixinhas, nós já podemos começar a decodificar os pacotes. Novamente, eu vou colocar no outro lado aqui. Temos outros pacotes sendo transferidos e assim por diante. Observe que aqui, novamente, de vez em quando a gente vê o F6, 217, B6, que são pacotes que estão sendo transferidos entre o simulador de BSI e o painel. Observe também que os pacotes estão muito colados aqui, mas nós podemos melhorar bastante isso modificando a base de tempo. Aqui no caso, ela está em 2 milissegundos por divisão. Eu vou aumentar ela, ou diminuir ela, deixar ela mais curta ainda, e colocá-la em 500 microsegundos por divisão. Vejamos. Observe que agora os pacotes aqui da rede CAN, aqui embaixo, ficaram muito mais observáveis. Observe que a gente vê os pacotes de nível alto e baixo, e o software do próprio Ranpek tentando decodificar isso. Na verdade, ele já conseguiu decodificar. Então, é exatamente assim que funciona o nosso osciloscópio no quesito de decodificar os protocolos da rede CAN, configurando principalmente o trigger e a velocidade. Aqui eu também queria demonstrar para vocês uma coisa interessante. Onde a gente tem o trigger aqui no canto direito inferior, a gente tem o CAN, o alto e o trigger source, que é o canal 1, que nós estamos utilizando apenas um canal. E temos também o baud rate, que é a velocidade da rede CAN. Aqui eu utilizei 125 kbps, porque 125 kbps é a velocidade da rede CAN do simulador de BSI da Peugeot, que é o caso que a gente montou aqui, e o painel do 308 da Peugeot, que é onde eles estão interconectados. Para outras velocidades, para outras velocidades de rede CAN, você precisa manipular aqui. Abaixo do baud rate, a gente tem a opção trigger, que aqui no caso, ele está sendo trigado, ou seja, eu estou parando o sinal aqui na tela, utilizando o start bit do pacote de dados, do frame da rede CAN. O start bit é como começa cada um dos pacotes. Então, cada vez que começa um pacote, ele trava na tela, já que o trigger está nessa posição aqui, superior à esquerda, e o trigger vertical está aqui na posição central em relação ao eixo do pacote de dados. Muito bem. O start bit, como eu expliquei, ele é como começa o pacote de rede CAN. Mas é muito pacote passando aqui. Aqui, no caso do nosso simulador, até que tem pouco pacote. Mas se você pegar uma rede CAN complexa, por exemplo, vai ter pacote que não acaba mais aqui. Então, na realidade, o que você precisa fazer é escolher o pacote que você quer analisar. Porque o osciloscópio ele foi feito para você analisar as características elétricas. E ele também tem a capacidade de analisar o pacote de dados. E é disso que nós estamos falando nesse vídeo. Aqui no caso, eu vou mudar o Start Bit, que é a posição inferior direita aqui. Eu vou colocar ela, aqui nessa posição aqui, eu vou colocar como Frame ID, ou seja, pelo identificador de frame. Ok? E vou colocar o frame 128. Eu vou colocar o número 128, que o frame 128 é o responsável pelas luzes do painel. Então eu vou colocar 128. Ok? Aqui em cima agora, nós vemos que nós travamos o frame 128. Ó. Ou seja, nós selecionamos aqui embaixo o frame 128. O osciloscópio travou o frame 128 e também mostrou ele na tela já totalmente decodificado. O frame 128 ele é capaz de manipular os dados
as informações da luz, das luzes do painel. Por exemplo, no frame 128, o bit 6, ele é responsável pelo farol baixo, pela luz do farol baixo. E eu vou mudar ela aqui, como a gente pode ver aqui, ó, no bit 6 aqui. Olha que interessante, ele pula de 0 para 40. Observe que interessante, isso faz acender a luz aqui no painel. Eu vou modificar aqui para a luz de stop. Veja que a luz de stop, nós manipulamos essa luz aqui no penúltimo byte 128, está vendo? Ele vai de 0 para 40 ao mesmo tempo que nós vemos a luz de stop acender. Ou seja, conhecendo o frame que está sendo transportado pela RedCam, a gente consegue fazer análise para saber se está correto ou não. É a partir dessa análise que você sabe se está correto, o dado está correto que está sendo transmitido ou não. Lembrando que o osciloscópio ele tem esta facilidade, mas essa facilidade não se iguala, obviamente, ao analisador de RedCam. Agora eu vou fazer uma mudança aqui e vou escolher o bit B6, o identificador B6. Aqui, B6. O ID0B6, como a gente sabe, como a gente montou no nosso simulador, é o responsável pelo tacômetro e pelo velocímetro. Então, se eu manipulo os dados do velocímetro e do tacômetro através dos potenciômetros A0 e A1, nós também vamos ver mudança aqui no nosso ID B6. Vamos dar uma olhadinha aqui. Mexendo aqui no velocímetro, e a gente tem algumas variações nas numerações do pacote aqui na tela do próprio osciloscópio. Algumas vezes a gente vê ele ficar vermelho, mostrando um erro. Isso acontece às vezes devido a algum tipo de ruído que está sendo transferido pela RedCam. Então, quando isso acontece, o próprio circuito manda retransmitir o dado. Isso é muito interessante, porque quando você tem muito byte, muito frame sendo rejeitado, ou seja, porque ele está errado, também pode ser um sinal de erro, de problemas na RedCam. Pode ser interno aos módulos, pode ser fiação, etc. Às vezes uma falha pequena na conexão dos fios pode criar muitos erros nos pacotes sendo transferidos. Então é importante fazer essa análise também. Observe que aqui eu estou mexendo no RPM com muito menos erro. Às vezes é uma falha do próprio potenciômetro sujo que causa um erro na transmissão, na transferência de dados entre o simulador de BSI e o painel. Isso não é nenhum problema com relação à análise do osciloscópio. Outra análise importante que o Hantek 6074 faz é analisar quais são todos os IDs que estão sendo transferidos pela rede. Para isso, a gente vai vir aqui embaixo, no próprio osciloscópio, na última opção, onde está escrito Table, que é uma tabela, e vamos clicar nela. Quando a gente fizer isso, nós vamos deixar de ver os pacotes que estão sendo transferidos aqui na tela. Observe bem. E agora ele começou a mostrar todos os pacotes que estão sendo transferidos pela RedCam. Então você pode escolher os pacotes. Ó, aqui a gente tem o ID 128, o ID 136, o ID B6, ID 217, ID 128, que são os IDs que a gente já conhece quando a gente fez o nosso simulador de BSI, que é onde a gente demonstrou para que serve cada um dos IDs. Então isso aqui é uma mão na roda muito grande, porque você consegue ver todos os pacotes, todos os IDs que estão sendo transferidos pela RedCam. Para você voltar para a tela, basta você clicar em Table. E ele volta ali na nossa telinha normal. Por exemplo, eu vou encontrar aqui o ID 128. O ID 128 é os IDs das luzes do painel. Já troquei para 128 e ali está ele. Então, se eu pressiono o botãozinho das luzes, a gente tem mudanças. Ali, 40, primeiro, segundo, terceiro, quarto, no quarto byte. Observe que no quarto byte vai de 20, 40,
dependendo apenas do que é que eu estou fazendo aqui no nosso simulador de BSI. Observe que quando eu clico num deles aqui, existe um erro que acontece.Esse erro é devido a alguns maus contatos. Esses conectores aqui, eles são loucos para apresentar mau contato. Por isso que é interessante você ter uma montagem soldada ao invés de apenas encaixada. O mais importante a ser analisado quando você faz uma análise desse tipo na RedCAN é para você ver os pacotes que estão sendo transferidos. Mas, obviamente, que, como a gente sabe, é difícil você encontrar tabelas enormes com esses valores. Então você tem que procurar elas nos manuais, nessas enciclopédias online, tipo do Autorier, por exemplo, onde você tem as informações mais compiladas, de modo que você possa fazer uma análise dos dados que trafegam na RedCAN. Você consegue usar esses dados para alguma coisa na sua oficina, no seu dia a dia? Eu diria que isso aqui é como se você estivesse olhando aprofundadamente um dado da RedCAN. O que importa dentro de uma oficina que faz diagnóstico não é necessariamente saber que dados estão sendo transferidos ali, mas a qualidade do sinal dos pacotes da RedCAN, se eles estão tortos, se eles estão distorcidos, se existe tanto a CAN high como a CAN low. Isso talvez seja mais importante do que você saber quais são os dados que trafegam aqui. Quando você está olhando os dados que trafegam aqui, você já está olhando através de uma lente de aumento para saber se os dados estão corretos ou não. Por exemplo, se você pisa no pedal de freio, então o próprio sensor do ABS vai captar essa informação da velocidade do carro, como essa velocidade interferiu no movimento do automóvel, e vai informar isso para o módulo de ABS. Esse módulo de ABS vai analisar essas informações, vai transferir para a ECU, e daí vai ter toda uma estratégia relacionada a essa frenagem que você fez. Então, do ponto de vista prático, quando você olha esse tipo de dado na tela do osciloscópio, você vai querer saber se os dados estão certos ou não. Mas para você saber se eles estão certos ou não, você tem que comparar com dados corretos. Então você precisa de dados corretos que você só consegue no manual. Esses dados aqui, essas informações, o ID128, o bit número tal, que foi de 0 para 1, etc., só é importante quando você já sabe exatamente o que você está procurando. Daí você fala assim, olha, quando eu pisei no freio, eu tinha que ter esse bit 0 mudando para 1, mas ele não mudou. Então aí você começa a falar assim, então pode ser que o problema esteja relacionado ao módulo de ABS ou a forma como o sensor enviou o dado para o módulo de ABS. Porque não adianta você apenas olhar esses dados na tela e tirar alguma conclusão. A única conclusão que você pode tirar olhando essas informações na tela é vendo se a qualidade do sinal da RedCAN está dentro daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente sabe que é bom. Está correto? Está retinho? Os dois dados da RedCAN High e da RedCAN Low estão perfeitamente espelhados? Isso é, do ponto de vista de quem trabalha dentro de uma oficina, mais importante do que você saber qual dado está sendo transferido. Porque se você não souber como utilizar esses dados aqui, não adianta muita coisa. É importante você saber que esse dado, bit número 3, que tinha que ser 1, mas está 0, aí você fala assim, isso pode ser um problema dentro do processador, pode ser um problema de leitura, pode ser um mau contato dentro da ECU que não está enviando esse dado como deveria ser, só que para isso você precisa conhecer o dado que você está trabalhando. Do contrário, isso aqui é apenas uma curiosidade do ponto de vista de quem trabalha no diagnóstico automotivo, no trabalho no dia a dia, na oficina mecânica, no autoelétrico, etc. Já para quem trabalha com uma ECU na bancada, por exemplo, ou com módulo de ABS,
ou com algum outro tipo de equipamento que transfira dados, isso já é mais interessante, porque a pessoa vai analisar, o técnico vai analisar o dado que está sendo transferido, e aí sim vai falar assim, olha, quando não transfere esse dado aqui, muito provavelmente pode ser um problema no registrador, no circuito integrado do registrador, dentro de um módulo, pode ser um problema no próprio processador do módulo, etc. Do contrário, eu acredito, do meu ponto de vista, que é mais interessante você observar a qualidade do sinal que está sendo transferido, né? A gente pode melhorar aqui essa qualidade do sinal, aqui, vamos ver se a gente pode, aqui está retinho, aqui ele está um dado só, porque nós estamos olhando apenas a CAN high, mas se você olhar a CAN high e a CAN low, nós temos que ter o dado espelhado, e ele tem que estar perfeitamente reto, perfeitamente espelhado, como a gente já viu em outras ocasiões. Na nossa playlist de RedCAN tem bastante coisa. Então a gente está vendo aqui a forma de onda perfeitamente quadrada, e é isso que importa para quem trabalha no dia a dia de uma oficina mecânica. Se você está vendo os dados corretamente aqui, avaliou que o problema pode ser de RedCAN, e mesmo assim o dado está correto, então é hora de procurar um especialista para analisar se os dados que estão sendo transferidos estão de fato sendo transferidos pela RedCAN. É para isso que serve o nosso osciloscópio Rantex 6074, que ele ajuda no diagnóstico. É isso aí, pessoal. Chegamos ao final desse vídeo, onde eu tentei demonstrar para vocês como fazer a configuração do osciloscópio Rantex 6074, nesse caso, para analisar os protocolos que trafegam pela RedCAN. Como a gente viu, é um vídeo bastante simples, um vídeo bastante fácil, mas que pode trazer luz para aqueles que estavam com uma certa dificuldade em fazer esse tipo de análise na bancada ou na oficina, por exemplo. Uma coisa muito importante que é bom sempre deixar claro é que nenhum osciloscópio do mundo, nenhum scanner no mundo, nenhum analisador mágico no mundo vai conseguir consertar o seu equipamento que está com defeito. O conserto de um equipamento é uma análise. Você não vai fazer isso, você não vai conseguir fazer uma análise perfeita se você não tiver conhecimento. O osciloscópio, o scanner, o multímetro, tudo o que eles fazem é fornecer informações para que você possa chegar mais rapidamente a um diagnóstico que te leve ao conserto do equipamento. Com o osciloscópio da Rantek, com o multímetro, com o scanner top de linha, é a mesma coisa. Ele sozinho não conserta equipamento. Você precisa do quê? Do conhecimento. Então, quando você tem um equipamento que possa te trazer as informações, então aí sim você cruza essas informações com o seu estudo, com o conhecimento que você adquiriu ao longo do tempo, de modo que você possa aí sim consertar o equipamento. Sozinho, equipamento nenhum conserta nenhum aparelho. Ok, pessoal? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo bastante legal, simples até para os meus padrões de vídeo que costumam demorar um pouco mais. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco mais como se configura um osciloscópio da Rantek na análise da RedCAN. Se você gostou desse vídeo, eu peço por favor para que vocês deixem o like aqui embaixo, porque sem o like o canal não cresce, é fundamental isso. E se você também gostou do vídeo, eu peço para você se inscrever no canal, porque se inscrevendo no canal e apertando aquele sininho, você recebe todas as notificações de quando tem vídeos novos no canal. Isso pra gente também é muito legal, afinal de contas, quanto mais gente tem no canal assistindo, melhor pra gente. E também, se você quiser ajudar o canal da gente de uma forma mais forte, você pode ser membro do canal. Sendo membro do canal, com uma micro quantia mensal por mês, você ajuda a gente a fazer esses vídeos aqui e outros também. É muito baratinho, é um preço irrisório, eu diria nanoscópico. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um botãozinho chamado Seja Membro. É só você clicar nele e você vai ser membro do canal e ajudar a gente a fazer muito mais vídeos tão legais quanto esse daqui.
Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir, como sempre. Muito obrigado, pessoal!